Olá, seja muito bem-vindo ao programa Equilíbrio. E aqui vamos conversar e trocar algumas experiências de vida. O nosso objetivo é te ajudar a encontrar um caminho que te traga novamente a um equilíbrio. Olá, e hoje o tema do nosso programa é os cuidados com a terceira idade. E o nosso convidado é o Dr. Otônio César Coelho de Souza, ele que tem um vasto conhecimento em diversas áreas. É esposo, pai, advogado, pastor, professor universitário, especialista em Direito Civil e Processo Civil, mestre em Educação Cristã pelo Instituto ISBL de Londrina, presidente da Igreja Resgate, atualmente se especializando em psicanálise. O Dr. Otônio irá dividir com a gente um pouco do seu conhecimento sobre os idosos e os cuidados necessários para com eles. Ele irá falar também sobre as dependências dos idosos e a interação dos familiares nessa fase. O tema é valioso, visto que os idosos merecem todo cuidado, atenção e respeito, tanto quanto qualquer outra pessoa. Afinal, um dia todos nós vamos envelhecer e passar por essa fase. Seja bem-vindo, Dr. Otônio, ao programa Equilíbrio. Muito obrigado. Uma satisfação recebê-lo novamente aqui. Grato pelo convite. O papel dos idosos está sempre em constante mudança, variando de cultura para cultura ao longo das diferentes épocas. Mas, na verdade, apesar de poderem ser menos fortes, as pessoas mais velhas são, sem dúvida, um oceano de experiência e sabedoria, que podem servir como exemplo para as gerações mais novas. Aliás, atualmente as pessoas idosas desempenham um papel fundamental na transmissão de valores e na preservação de tradições, pois são eles os guardiões de uma rica herança cultural. Doutor Otônio, você como estudioso de várias áreas, sendo uma delas a perspectiva de vida dos idosos, você poderia discorrer um pouco sobre esse assunto tão relevante e delicado, inclusive, né? Sim, bastante, né? No tempo que nós estamos vivendo hoje. A OMS, Fábio, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que idoso em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, né, o Brasil, idoso é a pessoa considerada com a idade cronológica de 60 anos ou mais. Em países desenvolvidos, 65 anos. Então, o idoso, ele é considerado, por lei, uma pessoa vulnerável. Então, o crime, se ele é praticado contra um idoso, ele tem um peso maior na pena justamente pela vulnerabilidade emocional e física do idoso, né? Então, o país, ele precisa, a sociedade como um todo, precisa compreender que o idoso, como foi falado na abertura do programa aqui, o idoso, ele é uma pessoa vulnerável, mas ele tem uma riqueza cultural e de experiência de vida que vão sedimentar aquilo que a sociedade vai ser no seu desenvolvimento natural. E qual seria a sua avaliação, doutor, sobre o idoso na atual sociedade? O idoso hoje, ele é um empecilho para a família. Ele é uma pessoa que nós chamamos de persona non grata para a família, em virtude de um desregramento na questão cultural da juventude, dessa sociedade mais jovem. Eles são extremamente acelerados, eles são extremamente cibernéticos, eles são ligados à modernidade. Então, sempre a figura do idoso liga a figura daquilo que é velho, daquilo que está ultrapassado, daquilo que não casa no contexto social. E isso, de uma certa forma, fez com que o próprio idoso criasse, então, alternativas para se inserir na sociedade, mesmo que a sociedade hoje tenha uma certa dificuldade em aceitá-lo como alguém que é integrante dela. Porque não tem como você discernir uma coisa da outra, né? Não tem como você fazer uma sociedade só de idosos. O idoso ele está entremeado. Então ele criou. Eu assisti recentemente aquele filme Top Gun e vi ali o Tom Cruise, né? Uhum. Com um corpo totalmente escultural. É lógico que aquilo tem toda uma programação de mídia, mas quem fala que aquele homem tem 59 anos de idade? Né? Então, o que está acontecendo com o idoso? Ele está criando uma alternativa de buscar um outro caminho para ele ser necessário. Ele é necessário na sociedade, mas a sociedade não enxerga assim. Para ele ser aceito de alguma forma também, de alguma né? forma. Exatamente. O senhor falou alguma coisa em tecnologia, né? Hoje em dia o idoso ele consegue se adequar
essas novas tecnologias, ele está inserido ou ele está sendo trocado? Porque antigamente você queria ter um conselho, você ia pedir para alguém mais velho. Hoje você vai no Google, né? Então, eles de certa forma estão sendo trocados pela tecnologia. O idoso no Brasil hoje ele representa 20% do consumo. 1/5 do consumo de bens, produtos e serviços no Brasil hoje é consumido pelo idoso. E as grandes empresas enxergaram esse nicho. Então há um investimento. Meu pai tem 82 anos de idade, vai fazer agora em agosto, e ele tem uma certa habilidade, apesar de ser um homem rurícola, mora na fazenda, mas ele tem uma certa habilidade ali com as mídias de telefone, de computador, de notebook. Então o mercado enxergou o idoso como alguém extremamente rentável e por isso investiu em uma cadeia de reorganizar o idoso nesse contexto de cibernético, nesse contexto de modernidade, nesse contexto de internet. E isso, num certo aspecto, facilitou um pouco a transposição desse muro que havia, essa barreira cultural. Porque qual a grande dificuldade? A grande dificuldade, Fábio, do relacionamento social do idoso é que a conversa ela não consegue prosseguimento. Porque o linguajar do idoso é um linguajar muito diferente da juventude. Eles não têm a mesma linha de raciocínio, eles não têm a mesma velocidade. Só que, a contrassenso, o que as empresas hoje estão fazendo em virtude de 20% do idoso ser o responsável pelo consumo no Brasil? As empresas estão investindo neles e isso está facilitando um pouco essa transposição dessa barreira cultural. Eles deixam de ser aquele analfabeto tecnológico. Perfeitamente. Né? É isso, né? Essa é a ideia. Você resumiu. Doutora, você acha que de alguma forma os idosos eles estão conformados com a maneira de serem tratados pela sociedade? Ou seja, se eles se sentem inclusos em certos grupos? Não. Idoso é sinônimo de pessoa vulnerável, né? Pessoa que necessita de uma atenção e de um cuidado especial. Em 2003 foi promulgada a Lei 10.741, Estatuto do Idoso. Muita gente comemorou, mas eu me entristeci muito, porque num país onde você precisa ter uma legislação para dizer que você precisa respeitar uma pessoa idosa, esse país está moralmente fracassado. Isso deveria ser cultural. Se teve uma lei para estabelecer um regramento de relacionamento interpessoal, é porque esse país é fraco no relacionamento interpessoal, então teve que impor o relacionamento por meio de uma lei. Então a gente observa que o idoso, a gente tem um número muito grande de idosos suicidando, um número muito grande de idosos altamente depressivos, um número muito grande de idosos que, quando adquirem uma doença, eles rapidamente se esvaem na sua força, porque nós sabemos que principalmente essas doenças psicossomáticas, elas têm um efeito imediato no organismo dele, por causa da idade, e elas nascem na mente. E quando você vê em Gênesis ali Deus dizendo que não é bom que o homem viva só, nós entendemos que o idoso, quando ele se sente só, ele foge da sua natureza e da sua identidade em Deus. Isso atrapalha muito, isso penaliza muito o idoso. E a qualidade de vida hoje do idoso, doutor Otoni? A gente vê que muitos idosos hoje nas academias, eles fazendo corrida, pedalando, fazendo exercício, eles têm cuidado, de certa forma, da sua vida. Qual seria, será que isso aí realmente prolonga a vida deles? O que mexe na estrutura deles, esse cuidado? Clinicamente falando, o corpo humano ele tem aproximadamente 38 trilhões de células. Né? E nós sabemos que por dia, pelo menos 200 bilhões de células do nosso organismo estão programadas para morrer, todo dia. Então, há uma renovação. Dentro da ciência médica tem algo chamado apoptose, que é a morte programada da célula. Quando você faz jejum e quando você pratica atividade física, você potencializa a morte programada das células, a sua apoptose. O jejum faz isso. Incrível como Deus é legal, né? Como Deus é perfeito. Ele ensinou a gente a fazer jejum para a gente se
rejuvenescer. E uma outra estrutura que faz a morte programada da célula, a apoptose, é atividade física. Então o idoso, o que hoje a medicina, hoje nós estamos vivenciando, eu tenho um amigo meu que a filha dele se formou recentemente em medicina e ela está fazendo uma especialização chamada medicina integrativa. O que significa isso? Significa envolver a ciência médica no ambiente da psicanálise, no ambiente da psicologia, no ambiente da espiritualidade, no ambiente do educador físico, no ambiente do nutricionista, porque há um holismo integrado. Então a medicina ela não vai tratar só do corpo. E por essa razão, por essa mentalidade moderna hoje, o idoso descobriu que se ele praticar atividade física, se ele tiver uma comida regrada, ele vai ter uma senilidade muito vantajosa, porque ele não vai ser um idoso doente, ele vai ser um idoso saudável. E hoje em dia, doutor, as pessoas estão, no Brasil, digamos aqui, está nascendo menos crianças, vamos pensar assim, as pessoas querem ter só um filho. Então, naturalmente, nós vamos chegar a um tempo que vamos ter um Brasil de idosos. O que o senhor acha disso? Com certeza absoluta, é um fenômeno que aconteceu muito na Inglaterra, na Alemanha, na Europa, de um modo geral. Esse é um fenômeno. Diminuiu altamente a taxa de natalidade e diminuiu também a taxa de mortalidade. Na década de 1940, nós tínhamos uma média de vida no Brasil de 47 anos e meio. Em 2022, nós estamos com a média de idade no Brasil em 74 anos e meio. Eu me recordo quando criança, quando eu vi uma pessoa de 35, 40 anos, era um idoso, se comportava como um idoso. Hoje nós temos vovós na academia de 50 anos que parece uma menina de 18. Então, naturalmente, há uma estatística que dentro de 30 anos, a gente vai pular de 400 milhões para 1,2 bilhões de idosos no mundo, por causa da diminuição da taxa de natalidade e a diminuição da taxa de mortalidade. Então a população ela vai aumentando cronologicamente a sua idade e aí nós vamos ter uma enxurrada, vamos falar assim, um nível muito elevado de idosos no mundo. E é um fenômeno que o Brasil também está acompanhando. É sempre um grande aprendizado quando falamos sobre a terceira idade. Fica aí ligadinho com a gente e já já voltamos.